Então, pessoal, a gente meio que implementou aí, né, uma análise de algoritmos na prática, usando Java, usando aquele nosso contador. Mas agora vamos ver como fazer isso da maneira teórica aí, né, ou pelo menos da maneira que é independente de uma implementação de uma linguagem de programação, tá? E como que é essa maneira, pessoal? É contando o número de instruções que vão ser executadas no nosso algoritmo, tá? Lembrando sempre número de execuções no pior caso, tá? E como que a gente faz essa contagem? Pessoal, vamos vir aqui nesse primeiro, no eficiente, e aí a gente tem que ter algumas convenções, tá? A nossa primeira convenção aqui é o seguinte: cada instrução que eu tenho aqui dentro desse algoritmo, tá? Esqueçam que isso aqui é Java, mas cada instrução que eu tenho aqui dentro, ela tem um tempo de execução constante, tá? E vamos supor que é o mesmo tempo para todas as instruções. Então aqui, quando eu declaro e inicializo uma variável, isso aqui leva um tempo 1. Quando eu faço essa comparação, isso aqui leva um tempo 1. Quando eu faço essa atribuição, isso aqui leva outro tempo 1. Então o tempo é sempre o mesmo, tá? Vamos chamar de 1 para cada uma dessas operações que são feitas. Quando eu atribuo aqui é 1, quando eu comparo aqui é 1, quando eu faço aqui a incrementação é 1 também, quando eu retorno é 1. Tá? E aí vamos contar, né, quantas vezes cada instrução vai ser executada. Para que nós possamos contar, né, de uma maneira aí que seja mais palpável, vamos pensar em um tamanho de entrada. Vamos pensar aí, por exemplo, a nossa entrada, o tamanho da nossa entrada a gente vai chamar de n, e a gente vai dizer que n é igual a 5. Tá? Estou colocando um comentário aqui em cima. Então, com n igual a 5, quantas instruções vão ser executadas? Bom, então primeiro eu tenho essa atribuição aqui, tá? Então é 1, tá? Depois, eu vou deixar o laço de lado aqui um pouquinho, eu tenho o return aqui, que também é 1, tá? Então eu vou colocar aqui o que está fora do laço. Tem esse 1 mais 1. E aí agora eu vou somar o que está no laço. Aliás, antes de somar o que está no laço, eu tenho também essa atribuição aqui, né, que ela é executada uma única vez, então ela é mais 1. Tá? E aqui dentro eu tenho essa comparação, essa incrementação, tá? Essa comparação e essa atribuição que vão ser executadas um número de vezes, né? A quantidade de vezes equivalente à minha entrada. Então, como o meu laço é executado de i igual a zero até menor do que o tamanho da entrada, eu vou ter um número de execuções igual ao tamanho da entrada. Vou ter um número de incrementações igual ao tamanho da entrada. As comparações iguais ao tamanho da entrada. E pensando no pior caso, né, que o meu maior valor está lá no final, então eu vou ter aqui também um número de atribuições igual ao tamanho da entrada. Então, a gente sabe que aqui a gente vai ter alguma coisa assim, ó. Eu tenho 5 elementos na entrada, então vai ser mais 5 vezes alguma coisa, certo? Porque vão ser 5 execuções de todas essas instruções que eu tenho aqui dentro. Então é uma comparação ali do laço, mais uma incrementação aqui do laço, mais uma comparação aqui e mais uma atribuição aqui, tá? Então o que que eu tenho aqui no final das contas? Eu vou ter aqui. Opa, desculpa, né? Acho que aqui a gente tem que colocar aqui entre parênteses. Então aqui o que que eu vou ter? 3, né? Mais 5, 5 que multiplica 4, tá? Então, aqui, pessoal, o que vocês podem ver é o seguinte. Isso aqui é constante. Vamos pensar agora quando eu mudo o tamanho da entrada. Ao invés de serem 5 valores, vão ser 10 valores. O que que vai mudar aqui? O 3 vai continuar igual, certo? O 5 vai mudar para 10. E o 4 vai continuar igual. Se eu mudar para 1000 elementos, o 3 continua 3.
o 10 vai virar 1000. E o 4 continua 4, tá? O que eu quero que vocês vejam aqui, pessoal, é que só o que muda, tá? É aqui, é a quantidade, né? É o laço. É o número de vezes que eu vou executar esse laço. Tá? Esse é o elemento que está crescendo conforme o tamanho da entrada cresce. Tá? E de que forma ele cresce, pessoal? Ele cresce de forma proporcional ao tamanho da entrada. Então, tá? Isso aqui é para n igual a 5. Então, eu tenho, né, isso aqui. Para n igual a 10, eu tenho isso aqui. E para n igual a 1000, eu tenho isso aqui. Então, ó, isso aqui está crescendo junto com o tamanho da entrada, certo? E quando eu tenho esse crescimento proporcional ao tamanho da entrada, pessoal, eu tenho o que a gente chama de um algoritmo O de N, tá? O O é só uma notação que a gente usa para falar que a gente está tratando da complexidade, né, de tempo, aí no caso, desse algoritmo. E quando eu digo que ele é O de N, eu estou dizendo o tempo de execução desse algoritmo cresce de maneira linear com o tamanho da entrada, de maneira proporcional, né, ao tamanho da entrada. Então, se a entrada de 1 aumenta para 10, esse algoritmo, o tempo cresce de 1 para 10. Ou seja, ele vai ser 10 vezes mais lento com uma entrada de 10 elementos do que com uma entrada de 1 elemento. Tá? Isso na teoria. Se eu tenho lá uma entrada de 1000 elementos, esse algoritmo vai demorar 1000 tempos. Né? Então, o tempo dele de 10 para 1000 vai aumentar aí 100 vezes. Tá? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês nesse algoritmo. Que o crescimento dele é O de N, é linear. Tá? E o que é isso? Agora voltando lá naquela página que eu falei para vocês, lá no primeiro vídeo. Aqui, pessoal, a gente tem esse gráfico aqui que é bem legal, tá? Que mostra diferentes complexidades de algoritmo, tá? De algoritmos. E aí aqui a gente tem, ó, o O de N. O que é o O de N, pessoal? O O de N é um algoritmo que cresce dessa forma, conforme, tá? Aqui no eixo X eu tenho o número de elementos da minha entrada e aqui no eixo Y eu tenho o número de operações, né, que vão ser executadas. Então, o algoritmo que é O de N, o número de operações cresce de maneira linear, tá? Com o tamanho da entrada. Tudo que está acima do O de N são algoritmos menos eficientes do que ele. E o que a gente tem abaixo do O de N, que seria o O log de N, e o O1, ou O constante, são mais eficientes. Tá? A gente vai dar uma olhadinha em cada um desses aqui. Então, vamos lá dar uma olhada no algoritmo ineficiente agora. Tá? Vamos pensar aqui, então, numa entrada de tamanho 5, novamente. N igual a 5. Tá? Quantas execuções eu vou ter? Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou ter 5 vezes alguma coisa, que é o que está dentro do laço. Aí eu vou ter uma atribuição, outra atribuição, então aqui eu vou ter 2, certo? E aqui também, já vou ter esse laço aqui, que é uma comparação, tá? Onde vai ser... então eu tenho 1, 2 e 3. Tá, o return aqui, vamos ignorar porque o return é executado uma única vez. Chegou aqui no return, acaba a execução, mas ele só vai chegar aqui no pior caso, que vai ser lá no final. Tá? E aqui eu vou somar mais, e aí eu tenho um outro laço aqui dentro. E quantas vezes esse laço é executado? Esse laço é executado, no caso, a mesma quantidade de vezes que o número de elementos. Então, vão ser mais 5 vezes alguma coisa. Aqui eu estou simplificando, tá, pessoal? Estou ignorando o que está aqui dentro, mas só para vocês terem uma ideia. E aqui eu tenho uma comparação e uma atribuição, tá? Que vão ser executados aí. Então eu tenho
duas vezes. Pessoal, a gente viu aqui em cima, quando analisou o algoritmo mais eficiente, que a gente pode meio que ignorar esses termos que são constantes. O que interessa para a gente é o termo que está crescendo junto com o tamanho da entrada, tá? Então, no caso aqui, a gente tinha um único termo crescendo, a gente sabe que o algoritmo é linear. Aqui, quando a gente for analisar, a gente vai ver que existem dois termos crescendo. Então, por exemplo, para 10, eu vou ter aqui 10 vezes, e aqui dentro, ó, ignorando o 3, ignorando o 2, eu vou ter 10 vezes 10. Tá? Para 100, o que vai acontecer? Eu vou ter 100 vezes 100. Tá? Começam a ver o padrão aqui. Tá? O que a gente está fazendo aqui, pessoal, é olhando aqui na mão, né, o que a gente fez lá com aquele contador. Para 1000 execuções, eu tenho aqui 1 milhão, né, aliás, para 1000 elementos, 1 milhão de execuções. E o que é 1 milhão? Eu tenho aqui, vamos lá, n igual a 1000. Então, eu vou ter 1000 vezes 1000, tá? Que vai ser 1 milhão aqui, né? Tá faltando 0 aqui, 2, 3. Tá? Que a gente viu. Então, a gente está fazendo aqui na mão o que a gente fez aqui. E vocês conseguem ver essa proporção aqui? O que eu tenho aqui? É n vezes n. E o que é n vezes n? N vezes n, pessoal, é, né, n vezes n ou O de n ao quadrado. Tá? Então, esse é um algoritmo que ele cresce, né, o número de execuções cresce de maneira exponencial com o tamanho da entrada. Aqui nesse nosso gráfico, ele seria esse algoritmo aqui. Essa é a complexidade dele. É um tipo de algoritmo muito ruim, né? Porque vocês veem que com poucas entradas, o tempo de execução dele já foi lá para cima, né? O número de operações, enquanto o linear cresce aqui de uma maneira muito mais suave, tá? E a gente tem outros piores ainda, tá? A gente tem o 2an e o n fatorial, tá? Então, pessoal, essa é a tal complexidade dos algoritmos, tá? Nesse vídeo aí que eu mostrei a contagem, eu vou parar por aqui para a gente não ficar com um vídeo muito longo. No próximo vídeo aí, ou nos próximos, né, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aí de algoritmos que caem nessas outras categorias e dar algumas dicas de como reconhecer, né, esses algoritmos. Aqui eu acho que vocês já começam a ter uma noção. Quando a gente tem um algoritmo com um laço, ele em geral vai ser O de n. Se eu tenho um laço dentro do outro laço, né, e esses dois laços são executados n vezes, eu vou ter n vezes n, então eu vou ter um algoritmo n ao quadrado. E a gente vai ter aí outros tipos de algoritmos com assinaturas aí que vão ser meio que padrão aí, tá? Fáceis de reconhecer.